Daí tá Tá dando para compartilhado? ver, tá. E abriu no meu monitor aqui gigante, então eu posso ver bem. Ó, esse aí é o V5 já, é a nova versão. Aí você pode ver que, tipo, a mão ali já não tá tão bugada, sabe? Já é uma mão que não é tão real. É, Putz. a mão é sempre complicada, né? Porque tem esse É, monte de dedo, então o dedo lembra um pouco aquele filme absurdo lá que ganhou o Oscar, tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo, que tem aqueles dedos de salsicha. exato. Olha só que Não. ótimo. Bom, né? O cavalo com a textura muito real, assim. Assim dá pra... Elas É, também, isso é né? Estão outra coisa. bem. Essa coisa da textura também é uma coisa muito importante, porque até no 3D, eu estava conversando com um amigo meu que é designer na Itália, e ele estava me dizendo que a coisa mais difícil no 3D é a textura, né? Porque o desenho, né, das superfícies já está resolvido faz muito tempo. O problema é a textura. E aqui É, também o que eu vejo, por exemplo, a pele, né, tem uma textura interessante, o cavalo tem, né? é, Essas imagens, que tamanho que elas têm de original? Muito bom. esse eu não sei te dizer aqui agora, que aqui não dá pra ver, mas eu posso conferir e te falar. Mas eu acho que é tipo. Pera, deixa eu ver aqui, que eu acho que não. Deixa eu jogar aqui no Midjourney, eu consigo Lá, ver. no fundo, tá vendo? No Find tem? Esse a gente vai vir, clica aqui no tem direito. Deixa eu ver se tem algum retardatário aqui no Instagram ainda. Ah, perfeito. Tem 960 por 1.200. Essa aqui, mas, por exemplo, essa aqui, no caso. Mas a gente consegue colocar ela um pouco mais wide. Então, ela consegue ficar com 1.000 e pouco, vezes 1.000 e pouco, assim, não sei te dizer exato. Mas é Opa, que isso não também você vou. define, né? Você escolhe o tamanho que você quer já mandar a imagem pronta. Você quer ela 9 por 16, 16 por 9, 4 por 5, e que coloca. Ó, isso é muito real. Eu achei muito realista, assim, as olheiras, sabe? O cabelo. Pois é, pois é. Vai Então, perceber ó, umas artes. deixa eu falar uma coisa. Então, vamos lá, faz uma coisa. Fecha um pouquinho aí, vamos abrir oficialmente aqui os Vamos, que trabalhos. já tá na hora também. Então, tá bom. Estamos na hora, 7 horas da noite. Boa noite, quem está aqui. Quem for chegar, vai entrando, que já tem, todo mundo tem o link, a senha. Bom, hoje nós vamos conversar com o Carlos Sales, que é um jovem fotógrafo que eu conheço especialmente porque tem alugado meu estúdio, já a gente tem conversado muito, e o Kevin, que trabalha com o Carlos para criar essas imagens em AI, né? Como é que vocês chamam isso? IA, AI, ou como é que... Ah, toda hora a gente fala de um jeito diferente. É Aí, diferente, né? AI, ai, ai. E aí tem muita gente falando também, ai, 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 vou acabar com o meu trabalho, né? Isso aí a gente vai, depois eu vou até perguntar a posição de vocês a respeito, né? Mas o Carlos me mostrou algumas imagens que ele tinha construído no Instagram e eu fiquei bastante impressionado com o resultado. Quer dizer, acho assim que, né, para o ambiente que essas imagens circulam, a gente tem assim uma qualidade muito, muito, muito boa já, né? Para as primeiras tentativas que eu mesmo tentei quando falei de inteligência artificial no ano passado, dando aula e tal, eu fiquei realmente muito impressionado, porque é outro mundo, é outro, deu um salto assim gigantesco, né, de qualidade assim do final desse ano, do começo desse ano até agora, né, que vocês estavam até me confirmando. Então vamos lá. Agora eu quero ouvir vocês. Se você, deixa eu só perguntar uma coisa antes. Como é que vocês começaram a mexer com isso, né? A mexer com essa tecnologia, digamos assim. Legal. Então, eu trabalho com marketing, nós dois somos formados em marketing, e só que cada um foi para um lado, né? Eu trabalhava com a parte analítica, então já
eu fiz tráfego pago, depois eu fui me especializando em dados, e aí trabalhei como inteligência de negócios para agências, né, em empresas específicas. E aí na minha área começou a entrar um pouco mais cedo, assim, né, com a parte de algoritmos, até a parte de tráfego pago, como a gente otimiza campanhas, né, para que fiquem menos custosas. E aí eu comecei a ter um pouco mais de contato com isso. Só que nos últimos anos isso começou a evoluir para muitos lados, assim, né? Começou mais com números, né, que a gente chama de dados estruturados, e aí começou a ir mais para a parte de dados não estruturados, né, que seriam texto, som, vídeo, imagem, e isso tem evoluído assim em conjunto. Mas essa parte analítica, ela naturalmente ela chegou primeiro, né? Porque a gente tem as informações ali mais organizadas e tudo mais. Então, com isso eu já estava meio que inteirado. Até tenho outros projetos, estou trabalhando agora com o Carlos com imagem, mas eu ainda continuo com os outros projetos, né? Tem um projeto de inteligência artificial com psicologia para saúde mental, e a gente já tem acompanhado isso, acompanho muito de perto. E aí, dividindo com o Carlos, no ano passado, a gente tem vários modelos, né? A gente entrou aí com o DALL-E, já a segunda versão, que é da OpenAI, que você mesmo destacou, Roberto. E lançaram outros modelos, né, que é o Midjourney, que a gente usa, se não Uhum. me engano, no ano passado, e um open source, né, de código aberto, que é o Stable Diffusion. Eles têm a mesma proposta, assim, que são modelos, a gente chama de modelos, né, é como se fossem programas, só que em Sim. inteligência artificial a gente fala modelo. Então, tem modelos que são de texto para vídeo, texto para imagem, né, que são o caso desses, texto para som e texto para texto, que é o caso do ChatGPT e outras APIs que a gente chama também, que geram texto a partir de instruções que a gente coloca em texto. Uhum. Então, a gente vendo isso, no passado a gente começou, eu, em algum momento, né, decidi sair da agência também, me focar nessas coisas, e venho me fugindo com carros, trazendo, mas até então, estava muito cru, né, Não Carlos, me assim, interessava muito ainda não, porque eu sabia, ele falava das possibilidades, ele falava, nossa, isso aqui vai ficar muito bom. Eu falava, tá, né, mas para mim ainda não tá bom não. Para mim Não ainda estava, né? tá muito É, de fato não abstrato. estava. Eu acho que até dezembro, eu fiquei muito impressionado, porque eu acho que Né? até dezembro surgiram algumas coisas, né? Teve até esse Aue aí com esse fotógrafo que especializado em retratos, faz esses retratos lindos. Vocês viram isso, né? Acho que é americano, em inglês. E aí o cara falou: olha, é o seguinte, isso aqui é tudo inteligência artificial. Aí aquele escândalo, tal, não sei o quê. E aí todo mundo fica apavorado, falar que vai acabar a fotografia. Assim, do que eu posso observar, creio que não é bem assim. Eu acho que é mais uma ferramenta que vai ajudar na criatividade, né? E vai fazer aquelas funções. Agora, o que assusta é você criar imagens sintéticas de pessoas, né? Quer dizer, e poder manipular isso do jeito que você quer, né? É meio impressionante. Mas Muito deixa eu impressionante. perguntar uma coisa ainda, porque então, mas aí que tá, porque agora você se desloca de um território, né, para outro, né? Eu me lembro, só en passant, assim, de um show da Laurie Anderson, onde ela falava dessa coisa do digital, isso faz uns quase 30 anos. E aí ela falava, tudo é feito de zero e um, né? Ela até brincava com isso, ninguém quer ser zero, todo mundo quer ser o número um, mas no fim tudo isso. Aí começava a botar, falar, essa música que está tocando é essa linha de código que representa essa música, um monte de zero, um monte de um. Então, daí houve uma espécie de fusão das linguagens, né? Porque tudo se reduz, na verdade, a um código, que a base desse código é um código binário, né? Agora, você, por exemplo, que trabalha com. Você fala do algoritmo, todo mundo fala em algoritmo, mas algoritmo, o que que é? É uma programação, né? Certo ou não? O que que é um isso. algoritmo? Que até então, o algoritmo, ele é um código, ele é um código, é um nome que a gente dá para código específico de computador, né? Aqui, agora a diferença, eu acho que talvez trazendo isso fique mais ilustrativo, assim, o que a inteligência artificial faz é que antes, para a gente até programar, a gente tinha que falar para o computador especificamente o que tem que ser feito. Então, por exemplo, quando foram programar o Photoshop, por exemplo, quando a pessoa clica em tal lugar, se a imagem tem, sei lá, cinco cores, vamos colocar cinco números de espaço no RGB, por exemplo, ou no código hex, né, que é aquele outro código de cor, então vai selecionar. Então, só que um humano tinha que falar exatamente as regras, assim.
A diferença da inteligência artificial é que agora a gente não precisa falar o que precisa ser feito. A gente fala, ó, se alguém clicar aqui, você traz algo próximo disso. E aí a gente coloca a imagem que a gente quer, entendeu? Então, quando alguém fala gato, gatos são isso. Daí a gente vai e faz o upload de várias fotos de gato. Um exemplo, acho que muito bom, é aqueles códigos CAPTCHA, sabe? Que quando a gente vai entrar nas Sim, contas, a sim. gente seleciona lá, O selecione. semáforo e tal, é isso. Exatamente. Isso, inclusive, é uma ferramenta que ele nasceu para segurança, né, para barrar outros computadores de ficarem entrando e hackear tudo mais. Só que hoje ele é treinado já há bastante tempo. Ele é usado para treinar a inteligência artificial. Então, Ah, entendi. Você exato. Por isso, apresenta isso para um sistema de inteligência artificial para ele poder, para ver se ele está entendendo. Olha que interessante. exatamente, exatamente. Então, com isso, a gente fala exatamente treinar, né? Então, a gente vai mostrando exemplos para esse programa, né? A gente não fala nada, a gente não fala o que tem que ser feito, como um gato é, a gente só mostra como um gato é. E aí o modelo mesmo vai se adequando, sabe? Ele vai entendendo, um gato é isso, um gato é isso. Aí a gente mostra algo parecido, sei lá, uma pantera, que tem características parecidas, só que de repente muda um tamanho, muda outro, aí ele começa a confundir. Então, quanto mais a gente treina, esse é gato, esse é pantera, esse é onça, aí ele vai ficando ainda mais específico, sabe? E é isso que está acontecendo agora. Até nos próprios modelos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de mexer aí do lado de vocês, mas nos programas do Midjourney, que a gente usa muito, ele tem uma classificação, se a gente gostou, se não gostou. Para você ir favoritando ou não, assim, você vai ter Hum. avaliações gerado para ir A treinando por primeira parte. vez que eu me aproximei disso, que eu dei uma olhada nos programas, eu achei o DALL-E mais intuitivo, assim, para quem não tem nenhuma experiência de código, etc., né? Já o Midjourney eu achei um pouco mais técnico, né? E o Stable Diffusion também. Mas aí eu não mexi muito com eles, né? Agora, uma coisa, curiosidade, depois a gente vai entrar nas imagens, né? Porque eu acho que tem essa. Uma coisa que ninguém sabe, ninguém fala, é o que está por trás, né? É justamente a arquitetura disso aí que permite que as coisas aconteçam, né? Qual é a diferença entre essas plataformas? Vamos pegar essas três, por exemplo. Cada uma tem um banco de dados assim absolutamente gigantesco, né? Que é um negócio assim, um devorador de tudo, né? Assim, de informação, né? Mas é o mesmo, o acesso, esse banco de dados é propriedade de cada plataforma, ou existe um banco de dados comum que todos acedem? Ah, olha, eu não vou saber especificamente falar quais que cada um usa, tá? Mas sim, geralmente existe um scrap, né, da internet. Então, tudo que é de domínio público é usado. Só que já teve, inclusive, eu não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, um movimento de artistas. Inclusive, tem muitas imagens que a gente gera que vinha com um Shutterstock borrado, sabe? Então, isso começou como é uma caixa fechada, assim, a gente não sabe o que colocaram, a gente só sabe o que sai, sabe? A gente e saindo essas imagens começaram a debater, até porque até talvez é legal trazer isso no papo, porque a gente está na V4, na V5 agora, na V5 em beta, mas em breve lançando. Quando teve a V3, se não me engano, no ano passado, acho que em junho, julho, eu até vídeo com o Carlos assim, então, as imagens ainda elas não estavam em nível realista de foto. Não, era Só- quase pintura, assim, era uma pintura abstrata, uma coisa meio Uhum. design, por exemplo. Exato, exato. Não era muito satisfatório, né? O Eu lembro, resultado até. Por isso que eu achei impressionante, porque até dezembro você. Ah, legal, tal, pode ser que. Mas aí começou a acontecer assim muito rapidamente. Muito Exato. rapidamente. Acho que no ano passado, o modelo de imagem começou a incomodar muito ilustradores, é, sabe? É, Porque isso, exato. Porque está você mais dentro do mundo deles. A fotografia tem essa coisa do realismo, da detalhe e tal, né? exato, exato. Aí agora acho que ele está realmente entrando nisso, incomodando outras áreas realmente, até designers, design de produto, designer de páginas, né, aplicativo, de experiência, como a gente fala. Então tá realmente assim, é algo que vai, de alguma forma, vai atingir a todos nós, né? Mas não sei se eu me perdi do ponto que você trouxe Não, não, inicialmente. não, não. Eu acho interessante justamente a gente abordar essa questão da estrutura, porque o que que acontece?
imagino que, até o Carlos me falou, ele falou, ó, eu trabalho com o Kevin porque é ele que faz essa parte técnica, né? Porque a gente, como fotógrafo, tem uma outra relação com a imagem, né? De captar, etc. Agora, quando você tem que criar uma descrição para uma imagem, né? Você precisa aprender a conversar com os programas, né? É ali que está o segredo agora, né? Quer dizer, eu até, por acaso, no começo dessa semana, eu acabei fazendo um trabalho que eu queria finalizar, tá? E eram umas 30 fotos, tinha que fazer retoque. E tem coisas num trabalho que são, num fluxo de trabalho, que de foto para foto, você é repetitivo, entendeu? Falei, pô, se eu pudesse chegar agora para o Photoshop e falar, olha, Photoshop é o seguinte, primeiro você me limpa o fundo de tudo, tal, não sei o quê, deixa assim, pô, É é meu sonho. maravilhoso, entendeu? E poupa, assim, horas, dias de trabalho, né? E isso é É, uma coisa que acredito que daqui a muito pouco tempo você vai poder fazer, né? Acho mas é o que eu que acho muito estranho, o Photoshop. O Photoshop ele já tem umas atualizações de inteligência artificial dentro, né? Tipo, só que nada até hoje, assim, eu acho que não é muito avançado. tem esse Firefly, né? Que até o Marcelo colocou aqui. Não sei se vocês já usaram, vocês já usaram ou não? Da Não, não Adobe. cheguei a testar, mas eu sei que é um modelo de imagem da Adobe, acho que lançou semana passada, se não me engano, É, né? Lançou isso. esse e o do Bing também, que agora é possível fazer imagens. Eu dei uma entrada e achei meio assim, pelo menos pelo que eu vi, achei bem assim primitivo com relação àquilo, resultado que vocês estão obtendo, né? Então, a Sim, gente sim. durante esse tempo, assim, esses 2 meses para cá, a gente saiu experimentando todos esses modelos e a gente conseguiu ver coisas boas em alguns, mas para a gente, assim, o Midjourney é o que mais está na frente, assim, em questão de estética, realismo de imagem, sabe? A gente conseguiu lá umas coisas muito impressionantes, assim. O que eu Acho que acho, a sensação que eu tenho é que esse avanço assim meteórico que teve esse ano é porque durante o ano passado falou-se muito nisso, e o que eu sei, sem saber números, é que o mundo, né, desses criadores de imagem, programa, etc., fez enormes investimentos. Assim, essas grandes plataformas assim, entraram com tudo, assim, né? Tanto até o projeto do Meta, né, do Facebook, ficou meio às moscas lá, porque eles perceberam que não era lá o negócio, que o negócio está Uhum. aqui, né? A exatamente. grande revolução está acontecendo aqui, né? Então, é isso aí. Então, vamos me conta um pouquinho como é que funciona esse negócio, como é que vocês Então, constroem, como é que vocês trabalham aí. você falou que mexeu, né, no DALL-E, no outro que você achou o Midjourney um pouco mais menos interativo, né? E é totalmente Isso. interativo mesmo, porque ele funciona dentro do Discord, que é uma outra plataforma, né? Que E, é uma rede social, né? é, Praticamente, é, ele é como se fosse um MSN, um antigo MSN, sabe? é. Ou WhatsApp, Ou um Aham. fórum também, o com fórum, Que é uma várias. rede social muito usada, até pelo que eu saiba, pelas pessoas que fazem NFT, quer dizer, esse mundo aí né, exato. E lá você descreve no chat. Então, isso para mim foi a coisa mais estranha, assim, de não ter que entrar num programa e não ter que, sei lá, já que eu vou gerar, não vou escolher o tom da pele e aplicar, não vou escolher, tipo, não é uma construção de pegar e carregar as coisas, sabe? Aí é num chat. E se você digita, você bota um comando ali inicial para o que você quer, que no caso a imagem, e a partir daquilo ali você descreve o que você quer. E aí no final você aperta Enter e no próprio chat, assim, e no feed do chat começa a magia acontecer, assim. Aqui se forma 4 opções de imagem e aí elas começam meio pixeladas e aí é, elas vão aparecendo até que te dá 4 opções de imagens bem impressionantes do que você pediu, e aí você escolhe o caminho, assim, tipo, eu gostei dessa, aí você escolhe, vou ampliar essa, não, quero variação dessa, e aí você vai trabalhando em cima disso. Então é basicamente, assim, a escrita, sabe? É você pensar, é muito interessante o processo, assim, para mim, enquanto fotógrafo, até para estudar mesmo, de parar e pensar o que que eu quero, porque muitas vezes eu que trabalho
hoje trabalho bastante e de uma maneira comercial, com uma demanda comercial, de que eu vou, recebo o briefing, a gente vai, mas a gente vai ali entregar o que está meio brifado, assim, não de sentar e falar onde eu quero estar, onde eu quero essa foto. Eu quero essa foto na Costa Rica. Eu não tenho como ir para Costa Rica agora, mas como seria uma foto na Costa Rica num dia nublado, ao meio-dia? Eu queria uma modelo nigeriana na Costa Rica, por exemplo, sabe? São coisas que você começa a pensar em possibilidades, aí você começa a pensar do lado, além do lado estético, aí você começa a pensar do lado criativo. O que que eu quero para essa, ó, criativo não, técnico? O que que eu quero para esse equipamento? Como que eu quero a estética dessa foto? Eu quero que seja feita com uma estética analógica ou com uma estética digital? E aí, nisso, você vai Você escolhe, destrinchando. por exemplo, distância focal da sua lente, essas Você pode coisas, escolher qualquer coisa. Você pode escolher e qualquer isso coisa. muda? Vocês testaram se muda? Você fala, eu quero Muda. fotografar com uma 28, ou Eu vou fazer a quero. mesma foto com uma 105. Muda. Muda Muda. bastante, Muda bastante e vem Que sempre próximo do interessante. que é mesmo. Assim, o que a gente já percebeu também é que isso, você detalhar o que você quer na imagem é muito bom para você chegar num resultado próximo do que você quer. Só que quando você detalha demais também, acaba perdendo alguns pontos. Então você tem que ter uma dosagem perfeita ali para chegar próximo de onde você quer. Assim, muitas vezes chega bem próximo de onde você quer, mas muitas vezes você não consegue nem imaginar aquilo antes de acontecer, sabe? Então, o que é muito interessante desse processo também é estar bem aberto à inteligência, assim, para ela te sugerir coisas e te apresentar caminhos que você talvez não estava nem imaginando e dali começa a ser um novo caminho, sabe? Isso aí eu acho que, por exemplo, pessoas que faziam RAF, moodboard, sabe, para campanha, que passavam um tempão desenhando todos os Uhum. storyboards. Isso é uma mão na roda gigante, assim, porque isso dá para você testar, né, para ver como é que vai funcionar. Às vezes, sei lá, quero rodar um filme. E aí eu Nossa, quero fazer um storyboard, que é uma coisa que consumia, né, assim, muito tempo, muito dinheiro também, né? muito dinheiro e ainda assim não ficava, não dava, você não via no papel exatamente o que ia acontecer. Eu não É. conseguia testar se eu queria uma iluminação mais fria ou mais quente, se eu queria uma iluminação mais de cima ou mais lateral. Então, isso a gente consegue aqui com mais facilidade, sabe? Que De legal, hein? desenvolver, assim. E isso eu acho que só favorece, né, para gente. Acho que é isso, é entender como uma ferramenta mesmo que vai ajudar a gente a ser mais criativo. E assim, vai substituir a imagem? Vai, naturalmente vai, já está substituindo. A gente fez a campanha institucional da Chili Beans agora, que vai veicular em todas as lojas o ano todo, que até então era feito por foto, em estúdio, produção normal, e a gente gerou essas imagens. Então, assim, substituiu, mas assim, na hora deles procurarem profissionais para fazer, eles procuraram vários profissionais, e foi até engraçado, assim, que na hora da reunião, a primeira reunião que a gente fez, o diretor de criação deles estava meio assim, tipo, como eu chamo vocês? Porque eu não sei o nome dessa profissão. Aí a gente falou, não, calma, e a gente se apresentou, mas ele falou, porque cada pessoa que eu estou chegando, ele conversou com as pessoas de fora do Brasil, assim, tentando achar profissionais para fazer essa ideia deles dar certo. E aí, no processo, assim, eles entenderam que fazia muito mais sentido trabalhar com quem já era fotógrafo, por exemplo, comigo, porque eu já tinha a noção do que eles queriam para a campanha rodar de fato, porque não adiantaria só gerar uma imagem e mandar e toma. Eles não conseguem, tipo, precisava ampliar, precisava ter tratamento, precisava ter um ajuste todo, uma finalização e a gente, enquanto fotógrafo, a gente consegue ter uma visão bem melhor disso. Então, eu acho que é agregar, sabe? Eu acho que não, naturalmente, assim, vai roubar algum espaço, mas vai abrir outro, sabe? Mas Acho que a ideia você entra nessa história como fotógrafo, né? Quer dizer, fotógrafo que e vai agora trabalhar como com uma. Em engenheiro de vez de trabalhar com a máquina fotográfica, você trabalha né? Mas aí, com nesse caso, por exemplo, esse ser que você vai controlando para ele criar as coisas para você, né? É, Mas então, nessa campanha eu assino como engenheiro de prompts também, porque assim, o Kevin, ele é bem mais técnico, mas no processo eu preciso digitar também, sabe? Eu não posso só pegar minhas ideias e minhas referências e toma para o mundo.
sabe? Eu precisei aprender o básico ali de poder criar o código sozinho, para eu poder ir desfrutando caminhos. Para ir, por exemplo, Mas, quando ah, eu precisar, tipo, eu gostei disso aqui, mas como é que a gente consegue dar peso? Eu não estou conseguindo dar peso, sei lá. Tá vindo todo mundo com chapéu, porque eu coloquei um estilo, sei lá, dos anos 50, eu só não queria o chapéu. E aí o Kevin, que já é bem mais técnico, ia atrás de formas da gente estruturar melhor aquele prompt e chegar em caminhos. Então, o nosso trabalho é meio em conjunto, assim, sabe? Eu não tô apenas com a visão estética e técnica, mas é igual quando você está num negócio novo, assim, um negócio pequeno, e você precisa botar a mão em tudo para você entender como é que funciona, sabe? Senão não vai, sabe? Acho que até fazendo um paralelo com o que você trouxe, Roberto, assim, para a gente está sendo muito experimental, né? Acho que é mais para mim até do que para o Carlos, apesar de trabalhar isso de novo, eu não Para trabalhava mim com também. imagens. Então a gente nesse primeiro trabalho foi muito experimental mesmo, até assim, onde é que a gente pode se ajudar, como é que pode ser, Né? porque a gente tinha brincado aqui, né? Até para entender Literalmente o brincado. fluxo de trabalho É, disso, de como que se trabalha com isso, como que se cria, quais são os processos. é, uhum. É gerar a imagem, depois é a ampliação, o tratamento vem antes ou depois, o que que precisa de um tratamento ou não, sabe? Tipo, uhum, qual plataforma qual outro modelo de inteligência faz, porque já tem modelos que são especializados só em ampliar a imagem e já ampliar trazendo melhorias. Por exemplo, ela te dá uma qualidade melhor e, sei lá, a sobrancelha estava desenhada, ela bota um monte de fiozinho, a pele estava sem textura, ela traz textura. Então já tem outros modelos em paralelo, assim, caminhando assim, sabe? Então foi meio que redescobrir um processo como fotógrafo também, sabe, de construção dessa imagem e de referência. Foi muito experimental. O que foi muito legal também que a Chili Beans, que é o primeiro cliente que a gente teve de inteligência, eles estavam muito nessa pira a gente quer ser cobaia mesmo, vamos embora, vamos fazer o Ah, que legal. que dá, sabe? Tipo, sem essa pressão, o que foi muito bom para a gente também de ir entendendo, assim, naturalmente, sabe? A gente foi testando coisa aqui, aí vinha feedback, aí às vezes a gente chegava porque assim, essa campanha que a gente fez para eles começou numa pira vamos ser surrealista. A gente fez uns testes, por exemplo, de uma pessoa fazendo uma selfie na Paulista, e aí nisso tinha, assim, um mutirão de pessoas, uma multidão de pessoas atrás, assim, tipo, 1 quilômetro de pessoas. E aí eles piraram, eles falaram, gente, nunca que eu ia conseguir pagar essa galera toda, fechar uma rua, tá ligado? Para Uhum, botar, uhum. sabe, fazer essa imagem acontecer. Isso para eles era a pira, assim. E aí a gente começou nessa ideia de vamos fazer coisas loucas, vamos, sei lá, fazer coisas que remetessem ao cenário brasileiro, mas de uma forma surrealista. Então, sei lá, tentar botar gigantes orelhões espalhados pela Avenida Paulista. Mostra A as gente fotos começou, né? aí, vai. Vamos começar a ver as fotos. Aqui, acho que está todo mundo curioso para. Esse que eu tô falando, eu não tem aqui, mas aí, só para fechar isso, a gente foi seguindo um caminho, porque assim, dentro Peraí, só deixa eu sair aqui. Dentro desse cenário de trabalhar com isso, de botar isso como publicidade mesmo, a gente começou todo mundo empolgado nessa vamos fazer uma loucura, vamos chamar atenção, mas aí chegava no comercial, no marketing e falava, não tem como Não sustentar isso vai por um ano, vender. não vai vender, não vai vender. E aí a gente e aí tendo que bater o tempo todo na tecla, na realidade, assim, precisa trazer mais realismo, precisa trazer mais realismo. Então, assim, o nosso trabalho em cima disso foi muito experimental de descobrindo coisa a coisa. Como é que eu posso deixar o cabelo mais real? O que eu posso escrever para trazer um pouco mais de textura para essa pele? Que tipo de luz, por exemplo, a gente percebeu que imagens analógicas, quando você bota algum equipamento analógico ou pede para ser, sei lá, uma Polaroid, traz um pouco mais de realidade. E a gente acha que isso é porque dá para dar uma roubada ali na textura da imagem, dá para o foco um pouquinho, se está um pouco desfocado, sabe? Então, no analógico passa. Então, tem muita coisa que a gente, nesse tempo, foi descobrindo como ir trabalhando com o que tinha, sabe? Com o que tinha de avançado. Eu vou abrir algumas imagens aqui para vocês verem, tá sendo compartilhado? Tá. E aí, isso tudo, esse processo todo que a gente está falando de ficar tentando trazer o máximo de realidade para essa imagem, era na versão anterior, na versão 4.
e que já estava muito boa, né? Já estava muito impressionante. A maioria das coisas que você postou lá é tudo na versão 4. O nosso perfil está inteiro na versão 4 ainda. Mas aí, um dia depois que a gente entregou esse trabalho, a gente já lançou a versão beta do 5. E aí, daí vem esses testes, ó, que já estão. Tem uma construção de cenário, sabe? Bem bonita, uma textura de roupa, uma Então, textura de ó, pele. essa foto, por exemplo, o que que você fala para ter essa foto? Porque não existe nada. Você vai lá e começa a escrever. Quero um ambiente com uma poltrona, um sofá, uma coisa. Como é que Nesse chega nisso? caso, nessa aqui eu não fui tão detalhista. Essa é uma versão das coisas, porque tem isso também. Às vezes você está com a ideia já pronta do que você quer, e às vezes você só tem um caminho assim meio na sua cabeça. Sim. E aí aqui a gente descreveu o que queria, um lugar que parecesse uma coisa mais um palácio, mas que fosse forrado de textura, as paredes, e que eu queria uma mulher nigeriana, sabe? Isso a gente sempre vai descrevendo, porque eu posso descrever que eu quero apenas uma mulher preta. Mas aí pode vir uma preta afro-americana, brasileira, pode vir de qualquer canto. Então, assim, Certo. Aí você é você mais for pontuando, específico, né? e aí você vai especificando algumas coisas, assim. Aí você pode, por exemplo, sei lá, eu gosto muito do Tim Walker, e eu quero que tenha alguma coisa do Tim Walker. E aí você pode colocar, sei lá, eu quero a cor do Tim Walker. Você pode colocar que essa imagem ela foi colorida pelo Tim Walker. Ela não precisa ter sido fotografada por ele. Ela pode ter sido fotografada num estilo, sei lá, do Mário Testino, mas eu quero que o estilo sei lá, a direção de arte seja do Tim Walker. Então você consegue criar essas possibilidades Mas se que você falar Tim Walker, ela sabe o que é, né? Aliás, eu também gosto muito de Tim Walker. E, ó, duas olha, imagens. Aqui a essas gente vê os. são imagens da as- campanha, né? Não, essas aqui não são. Essas aqui a gente gerou na versão 5 mais para mostrar para vocês. O que que acontece? A Ah, gente tá, porque a está. campanha foi feita na versão 4. Foi feito na versão Isso. 4. A gente acha que a gente até pode daqui a pouco mostrar para vocês, é porque não saiu ainda, tava para sair já essa semana, não sei se vai sair amanhã, a gente está meio nessa expectativa ainda. Ah, não, mas tudo bem, Mas se não saiu. nesse tempo, desde que lançou o V5, isso tem o quê? Uma semana, né? A gente continuou produzindo coisa para Chili Beans em outras campanhas que vão lançar daqui a pouco também, só que nada que ainda a gente pudesse mostrar. Então Mostrar, tá. Não, tudo a gente bem. deu uma corrida com algumas coisas aqui só para vocês poderem ver como é que já Isso aqui está. são provas, testes que vocês fizeram. É São incrível, né? testes. São testes. Ó, o cabelo bem bonito, as sardas. Acho que, trazendo um paralelo com o que você trouxe, Roberto, essa questão da descrição, né? Eu acho que tem duas coisas aqui que entram, que eu reparei muito. Que apesar de conhecer isso, eu tinha gerado algumas imagens por brincadeira, né? Também, como o Carlos Uhum. fez. Claramente não consigo descrever tão bem quanto ele, que já trabalha com isso, já tem uma experiência. Então, isso que você falou de conseguir descrever muda tudo. Uma E, palavra que você coloca ali, ou a mais ou a menos, é fundamental, assim, para não chegar talvez no resultado, ou para chegar no resultado, sabe? exato, seja mesmo tendo referência de outros fotógrafos, ou seja, até É, mesmo a forma como a gente vai descrever para um cliente, né, trabalhando com publicidade, a forma como a gente fala, né? Então, ele já traz destaque na textura da pele, usa palavras específicas para descrever a imagem, que isso tudo colabora no resultado final, entendeu? é, Acho que coisas que a gente foi vendo na campanha é que a ordem muda, né? Esse, é. esse, A esse, ordem do texto. essa orientação, né, chama prompt, até esse é o nome É o nome que do eles texto que dão, é o nome do texto. É E pronto, aí, é assim, a gente consegue... PROMPT, é isso, né? Isso, exatamente, É. exatamente. isso. E aí, que é comando, né, se não me engano, em inglês. E basicamente, esse engenheiro de prompt, a ideia é isso, como a gente descreve isso de uma forma melhor, que vai trazer resultados. Porque se a gente coloca, por exemplo, o nome do fotógrafo no início do prompt ou no final, muda também, sabe? A ordem que a gente É, coloca. Se a gente escreve a luz é, primeiro e depois descreve o ambiente, é um resultado diferente de fazer o contrário, é. sabe? Então Às é vezes, muito teste, assim. Você Quer dizer, consegue exato. a ordem dos fatores altera o produto. altera, Altera também. Quer dizer, altera. se é Algumas a coisas mesma mais do... coisa, dizendo primeiro o fundo e depois a figura, vai Talvez mudar. ele dê destaque mais para uma coisa do que para outra. Ou talvez É, se você digita lá, eu quero ver uma foto feita pelo Tim Walker. Aí ele vai te dar uma coisa muito assim, praticamente copiada, sabe? Então, assim,
vai dali de como você vai aprender a trabalhar, sabe? Para não ficar também uma cópia, né? Porque não é assim, pode ser que seja a ideia, mas no nosso caso não é. É um pouco essa operação que aquele fotógrafo carioca, o Cartier-Bresson, né, fez com os carnavais, tal, e que foi a primeira Ah, coisa que eu vi assim. Ele sim. falou, olha, quero que faça o Carnaval como o Moebius, que é um artista que eu conheço bem, porque eu era apaixonado por quadrinhos, então tem tudo que o Moebius publicou. E aí eu fiquei impressionado, falei, nossa, mas é incrível isso. Mas aí você fala, bom, e daí? Né? Você fala assim, ó, quero uma coisa, a coisa mais que as pessoas sempre pedem, uma pintura, como uma foto como se fosse o Van Gogh, né? Van Gogh, o coitado, né? Deve estar se Sim. mexendo lá na tumba, mas é uma operação sem graça, né? Porque É, agora, no seu caso, por exemplo, vocês estão construindo uma coisa, você usa referências, mas você não está copiando, né? É isso que você está falando, não. A gente transportando mistura muita completamente. coisa. E a gente mistura muita coisa mesmo. Porque, assim, no começo, um dos primeiros testes que eu fiz foi pedir para gerar uma campanha da Vivienne Westwood feita pelo Patrick Demarchelier com mulheres velhas, de meia idade, assim, ou idosas já. E ficou perfeito, ficou parecendo que era o Patrick mesmo que tinha fotografado e que a campanha era as roupas mesmo. Tipo, foi igual. Só que aí também não tem muita. A graça aí é mais a curiosidade. Você vê, caraca, eu pedi, É, eu realmente vi o resultado disso e realmente parece. Só que aí você pautar, né, um trabalho, um portfólio em cima disso, aí também é vago e as pessoas acabam percebendo também, né? é. Acho que fica uma coisa sem graça, assim, algumas fotos. Volta aquela foto do. Isso, essa aí, por exemplo, tem um carro. Esse carro é meio. Né, se você for olhar o carro em detalhe, ele Já parece tá uma errado. romizeta meio recalchutada, assim, É, mas não é, né? É um carro absurdo. Depois ele está numa posição também que não está, ele não está no mesmo plano dela, né? Ela está mais baixa, né? Mas é é. interessante, porque é o que você falou, as pessoas não percebem certas coisas, né? Porque É. o olhar é E, muito superficial, né? total, total. E Exato. essa, para mim, na verdade, é muito da graça, assim. Porque se for para fazer tudo muito encaixadinho, a gente faz foto, a gente vai na realidade e faz foto, sabe? Então, eu acho Exatamente. que brincar com isso é o que a gente tinha achado bastante interessante, assim. Mas é muito Ó, e legal. tá vendo? Isso é tudo do mesmo prompt, assim, ó. Quando eu falei que dão várias opções e aí você escolhe o que você quer, você vai Hum. para o caminho vendo que tá E aí mais você real. consegue refinar algumas coisas, por exemplo, você chegou perto do que você queria, aí você vai pedindo para mudar um pouquinho, você bota um Aham, chapéu, sei lá, uma consegue. coisa, estou falando uma bobagem. É possível você Sim. ir fazendo Não, isso. não, não. É isso mesmo. Inclusive, o nosso trabalho durante esse último mês com a Chili Beans foi muito disso, assim, de afinar poucas coisas. Tipo, a gente agora quer que esse cara seja um pouco mais gordo, que ele tenha tatuagem, talvez. Essa menina podia estar ruiva. Daí a gente ia lá e ia gerando. Só que, assim, como é tudo muito novo, ainda tem coisas que funcionam muito bem, tem coisas que não funcionam nada bem, assim. Você pode pedir, a gente podia pedir para tirar esse cabelo, sei lá, as penas do cabelo e deixar ela com o cabelo louro, arrepiado podia rolar perfeitamente, como podia ficar péssimo, assim, sabe? De interferir até em outras partes da imagem, da cara vir distorcida. Então, assim, Podia sair ela com bigode, por exemplo, assim. podia, com certeza podia. Mas escuta, dá para voltar atrás? Quer dizer, você Ah, fez um comando que você não gostou, você pode voltar para a versão anterior? ah, É porque, Dá. na verdade, fica como um histórico do chat, não é como se essa imagem fosse gerando uma em cima da outra. Você gerou essa aqui está gerada. Se você quer gerar uma outra versão dessa, você vai no prompt dessa e reescreve algumas coisas e pede uma variação e tal. Mas essa imagem aqui já está gerada, já existe. E Você vocês não já volta tentaram fazer o mesmo prompt duas vezes para ver se. nem muito, Muitas muitas vezes. vezes. E é Foi sempre uma, diferente ou não? Ou é parecido? sempre é diferente. Não, é parecido, mas nunca vem a mesma pessoa, nunca vem a mesma imagem, assim. É Mas é que sempre diferente. tem uma coisa que chama semente, né? Que cada vez que a gente gera um prompt, essa semente ela é aleatória. Então ela vai de, sei lá, de 0 até 1 milhão, é muito alto número. Então quando a gente gera um prompt, ele dá aleatório. E aí, por exemplo, se a gente gerou uma imagem que ficou muito boa ou está muito próxima de um estilo que a gente quer. Aí a gente vai lá, consegue pegar essa semente, esse número, e aí trazer
coisas que vão se aproximar dessa imagem, sabe? Para a gente também não ter uma variação tão grande de um para o outro, sabe? Porque a gente pode ter, sei lá, quando a gente escreve mais específico, eu quero um casal, o homem vai ser de tal, com tais características, a mulher com tais características, vestindo tal. Quando a gente é muito específico, aí tende a variar menos. Mas quando a gente quer um casal de modelos no meio da cidade, sabe? Aí a cidade pode ser tanto quanto São Paulo, pode ser uma cidade de interior, pode ser uma cidade no exterior, né? Então, e os modelos também, né? Eles podem ter qualquer característica. Então, aí a gente consegue ter esse nível de controle no modo mais técnico, sabe? Com essa semente, ou É. retirando coisas que a gente não quer. E A aí, talvez, semente que você está falando, pelo que eu estou entendendo, é um conceito básico, né? Assim, tipo O DNA é um um número, é um código. casal, o casal de modelos de São Paulo. Aí você começa, ela é loira, sei lá, francesa, o cara é nigeriano. Aí você vai esse seria, mudando. esse seria o prompt. Isso é o prompt, isso é o texto descrito. A semente é a partir do o texto que você escreveu, e aí vamos supor, gerou essa imagem. Essa imagem ela vai ter um código, que é tipo o DNA dessa imagem. E aí tudo que eu fizer, que eu gerar com esse código, vai vir coisas muito parecidas em questão de estética, de cor, de enquadramento. Por exemplo, aqui e aqui é a mesma semente. Veio da Hum. mesma imagem. Tudo que eu gerar vai gerar muito parecido. Vai gerar uma roupa parecida, um enquadramento parecido, um cenário parecido. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo? Agora, o que eu acho interessante também é esse aspecto aleatório, né? Você entra com uma ideia e aí você tem algumas imagens que você não estava nem pensando naquilo exatamente, né? Que nem aquela imagem super bonita ali no interior que vocês têm, que apareceu ali com uma descrição, mas você fala um castelo, mas o que vai acontecer, né? É algo que vem, é impressionante. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, eu mexi pouco com isso, mas quando eu mexi, chegou num certo momento assim que certas operações que eu podia, eu falava assim, a sua máquina não consegue realizar essa operação, porque não tem capacidade de processamento para fazer isso. Vocês têm esse problema? Então, isso acontece quando você roda o modelo. É porque, assim, tem modelos que são rodados na nuvem, né? Porque, no fim, tem computadores potentes fazendo tudo isso. Então, e esses modelos de imagem, eles usam placa de vídeo. Então, por exemplo, quando a gente, profissionais de vídeo, né? Acho que de foto também, mas isso é quanto um pouco menos, né? Mas ainda é muito importante. Você precisa ter uma placa de vídeo robusta para conseguir fazer aquele vídeo, renderizar de um jeito que não demore muito. O mesmo acontece com 3D. Então, para modelos de imagem, é também muito custoso, entendeu? Tem que ter placas de vídeo muito potentes. Então, por exemplo, só que o Midjourney e o DALL-E, eles não rodam, eles Computador. rodam na nuvem. Então, são Entendi. computadores das próprias empresas, entendeu? O Stable Diffusion, que é um modelo de código aberto, isso significa que a gente, qualquer um de nós, pode baixar esse programa agora, gratuito, e a gente pode rodar no nosso computador, ou pode instalar no computador na nuvem, entendeu? Só que aí, para a gente instalar, no nosso caso aqui, a gente tem, o Carlos tem Mac, né, outro Windows, mas assim, nossos computadores, eles não têm uma placa de vídeo potente e tal, isso inclusive a gente quer tá olhando, porque agora é uma necessidade, né, a gente quer brincar mais com esses modelos, Uhum. esses outros modelos. Então, só que o que a gente faz hoje é roxear isso na nuvem. Então, a gente instala num computador ah, sei lá, na Alemanha, em outros, e aí eu ajudo o Carlos com isso, né? E a gente consegue rodar como se fosse um Photoshop, só que online, né? Como se fosse o Google Docs da vida e por aí vai. Mas, Só que mas esse é modelo, ótimo. Então, acho que foi o Stable Diffusion que eu tentei usar e que eu fui lá pedir umas coisas e falaram, não pode fazer porque você não vai conseguir realizar. A Eu gente falei, tentou fazer umas coisas lá também, demorava muito, assim, é, pra gente não rolou, mas a gente já viu coisas boas geradas lá também. e tem quanto umas tempo demora, por exemplo? Você dá lá, você escreve teu prompt, quanto tempo ele te apresenta? Agora, na quinta versão, tá demorando, tipo, 30 segundos. no máximo, Tipo assim. isso, assim, e para fazer a ampliação da imagem em 1 segundo. Na versão 4 era, tipo, 2, 3 minutos, e para uma ampliação, uns 30 segundos. Tá muito rápido agora. É. Nossa, que maravilha. Olha, mas as imagens são muito boas, né? É muito.
Ó, e olha, isso é a versão 5. Você tá vendo que a mão já tá mais legalzinha, assim, tipo É. isso. Esse aqui na versão 4 a mão estaria uma minhoca. Ah, tá. Isso, ó. A gente usava até de coisas assim na descrição, por exemplo, colocar que não queria mão, colocar que queria mão no bolso. Ah, tá para esconder a mão. É, exato. Entendi. Ah, mão atrás, mão no bolso, eu tô vendo. Olha. E aí, por exemplo, nesse caso, você descreve esse tipo de atmosfera que você mostrou, mas ali que tem uma luz meio sepiada, assim, uma coisa assim. Aqui, assim, ou a anterior aqui também. Essa aí, aquela que é meio sépia. Essa aqui, peraí. Isso. Aí você perde esse tom na imagem. Sim, sim, você pode colocar, que você quer uma coisa mais fade. Você pode colocar, por exemplo, qual filme que você quer usar, se for uma coisa de filme, sabe? Ou até você não precisa nem descrever que é fotografado por filme, mas você coloca que você quer o estilo daquele filme naquela foto, sabe? Então, isso é tudo. Em alguns prompts a gente consegue níveis de detalhamento assim, se a pessoa está confiante ou não, se ela está sorrindo, se ela está... acho que o trabalho ele tem sido muito esse, assim, né? Acho que o Carlos entra muito com a experiência de fotógrafo, como a gente descreve realmente uma imagem, e aí agora a gente tem entendido até que ponto a gente pode levar isso, sabe? Até que ponto a gente consegue descrever uma luz, por exemplo, de repente tem três tochas, sabe? A gente quer duas luzes de frente em determinadas posições e uma terceira atrás. Então, aí tem coisas que a gente acaba descrevendo demais. No início a gente entendeu que bom, quanto mais a gente escrevesse, melhor, mais específico viria. Aí a gente começou a fazer textos muito grandes mesmo, tentando especificar tudo. Em algum momento a gente viu que existe um limite, sabe? Ou mesmo aquela questão que a gente colocou, né, da ordem, assim. Se a gente, de repente, a gente coloca a descrição da luz e depois descreve muito o ambiente, aí o ambiente já se perde. A gente tem que enxugar um pouco a luz e o processo acaba sendo muito esse. Né? Tô tentando achar umas outras imagens aqui para Muito, muito interessante, muito, muito mostrar para interessante. vocês. Acho que a gente consegue mostrar algumas coisas que a gente fez da campanha. Deixa eu interromper isso Porque, na aqui. verdade, você acaba sendo fotógrafo, né? Nesse processo, né? Mesmo que Eu não você me não senti. esteja com a máquina na mão, você está orientando um processo, né? E eu não me senti como se eu estivesse fazendo, assim, claro que fazendo uma coisa nova, mas como se eu estivesse fazendo uma transição de carreira, ou como se eu estivesse fazendo uma coisa que fosse muito distante, sabe? Para mim foi o mesmo processo, foi o processo de como, inclusive agora a gente está fazendo um editorial em colaboração com profissionais da área, tipo uma maquiadora, uma stylist e, e a gente gerando, eu como fotógrafo, que é na engenharia de prompt, e a gente fez um grupo no WhatsApp, a gente explicou, você teve que dar uma mini aula, assim, uma introdução para elas, para entender como é que funcionava e para a gente também entender em conjunto como é que a gente ia fazer isso de forma colaborativa, porque a gente já entendeu também que isso é uma coisa que não vai deixar não vai afunilar para uma pessoa, para um time menor. Pode ser que sim, mas a gente sentiu, por exemplo, durante esse tempo, a falta de referência, sei lá, para styling, para maquiagem, o nome de um cabelo específico, sabe, de um penteado, são coisas que assim a gente tem aqui a ideia, mas a gente não sabe descrever exatamente a textura ou algum batom de uma marca tal, sabe, que a inteligência vai entender e vai pegar o mesmo pigmento, vai conseguir aplicar. Então, a gente está agora meio que estudando e entendendo esse processo em conjunto de tentar gerar um editorial para uma revista como se fosse feito de forma, uma produção física mesmo, assim, tipo, vamos bater aqui o que a gente quer, onde é essa locação, onde, como que é essa modelo e como que vai ser feito, luz do estúdio, a luz natural, é de dia, é de noite, são vários modelos, é uma só, então está sendo interessante, assim, porque na hora que a gente colocou isso para elas, a gente a gente falou, tá, é livre. A gente pode escolher a locação que a gente quiser. Se você quiser ir para Saturno, vamos fotografar em Saturno, sabe? Tipo, porque dá. Nesse caso dá, sabe? Nesse caso Então, dá. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Dá para vocês colocarem de novo o compartilhamento de imagem? Porque tem várias pessoas que não estão vendo, porque eu acho que eu estava no modo de foco. E eu espero que esteja gravando assim. tá, peraí só um instante. Eu vou. Vê se você consegue.
Aí eu quero. É porque é um pecado se vocês não estiverem vendo. Aquelas imagens mesmo que você tinha compartilhado antes. Ah, eu só estou abrindo a pasta aqui de novo. Acho que eu coloquei, Não não abri, tinha, não. é. Vamos ver se está indo aí. Vamos ver agora, né? Deixa eu perguntar, pessoal. Coloca aí no chat se vocês estão vendo agora. Ah, agora sim. Então, coitado, que chato, ficam vendo. Ah, então, essas aqui são as imagens, né? Essas são imagens que vocês fizeram de teste, né? Essa daqui foi a Isso. primeira que você mostrou, maravilhosa. Essa. Muito bom, né? O resultado, muito bom mesmo. Impressionante. E vocês estavam me falando que o tamanho que o Midjourney dá é mais ou menos 1.200 pixels, é isso? É, mais ou menos isso. Um pouquinho, a gente acho que consegue até um pouquinho mais, mas é por aí, assim. O que a gente pode definir lá é a proporção, que é É. 16:9, 5:2, Aí, assim, uma lógico, coisa. de acordo com a proporção, aumenta um pouquinho, né? Tipo, se for quadrado, se for Ah, tá. wide, mas é mais ou menos o mesmo tamanho. Então, nesse momento, o ideal seria se pedir uma proporção que é muito próxima do teu resultado final, né? Porque aí você não desperdiça. Exato, exato. Mas sabe o que me parece, olhando essas imagens agora? Me lembra um pouquinho a Polaroid. Quando cheguei na Itália nos anos 90, tinha alguns fotógrafos que utilizavam Polaroid, como Giovanni Gastel e outros, como original. E a gente fotografava com Polaroid 20 por 25, então era grande. Mas aí você olhava aquela imagem, ela não tinha aquela definição do filme, sabe? Assim, que era um negócio assim perfeito, e tal. Ela tinha uma coisa meio suave. E essas imagens aqui me lembram um pouquinho a Polaroid, por Muitas causa do vezes a gente até processo. descreve a Polaroid, a gente até descreve que seja com Polaroid algumas vezes, porque a gente percebeu que traz essa realidade, porque como a Polaroid já tem essa estética que não é ali cravadona no foco e tem uma coisa meio, sei lá, da imagem meio lavada, a gente percebe que isso consegue trazer com bastante intensidade, assim. Mas escuta, vamos. Uma coisa que eu queria perguntar. Olha que ótimo. Incrível, né? Incrível. Agora, por exemplo, vamos supor, você quer fazer um editorial não, um editorial ou um catálogo de moda e tal. Aí você tem as roupas do cliente ou dos clientes, no caso do editorial. Aí não dá para fazer, né? Ou dá para fazer? Porque você vai fotografar a roupa Tá. separada. Tem essa opção, que a gente inclusive está fazendo isso para Chili Beans agora também. A gente está fazendo uma campanha que a gente está gerando tudo em inteligência artificial, mas a gente vai fotografar o produto para aplicar. Mas já a Nike já fez, a Moncler já fez, só que já fez com a inteligência gerando mesmo. O que que dá para ser feito? Você pode treinar a inteligência, tipo, jogar uma imagem e vai falar, eu quero essa roupa. E aí, possivelmente, não vai te dar exatamente aquela roupa, mas vai te dar uma roupa muito parecida em questão de estética, assim, tipo, de textura, de cor, de preenchimento. Talvez vai mudar a manga, vai mudar um detalhe, assim, mas aquele conceito ali vai. Então, é isso até que a gente está, é uma das coisas, uma das conversas que a gente está tendo com os nossos clientes, assim, que já tem a gente já tem umas outras campanhas com outros clientes, assim, já engatilhadas, e a gente está batendo muito nessa tecla do institucional e não tanto do produto, porque a gente está entendendo que é uma ferramenta que é mais fácil de criar histórias, sabe? Dá para você fazer uma campanha com um storytelling muito bem amarrado para Coca-Cola, por exemplo, onde não necessariamente apareça a Coca-Cola, sabe? Apesar de que, assim, como a Coca-Cola é muito famosa, o McDonald's é muito famoso, você consegue colocar
muito fiel ali, produtos e coisas assim, sabe? Mas vamos supor, se a gente quer fazer uma campanha para Farm, que é uma marca brasileira de roupa do Rio de Janeiro e tal, a gente consegue imprimir, sei lá, se a gente tem um lookbook da Farm, da coleção nova, a gente consegue trazer aquilo ali para um conceito, uma imagem que visualmente, tipo, vai trazer esse conceito da campanha, mas sem essa fidelidade ao produto, sabe? Então a gente hoje, entendendo as limitações da plataforma, dos modelos, né? A gente tem tentado levar para esse caminho, assim, com os nossos clientes, sabe? De tentar aproveitar esse momento para contar a história mesmo, e daqui a pouco vai estar muito afinado para produto, então a gente não tem dúvida disso. Então, aproveita o brand mesmo, assim, sabe, de você poder contar a história da sua marca e criar imagens interessantes em cima disso e falar trabalhar o conceito da inteligência artificial mesmo, até essa coisa de você mencionou de aceitar o que disso, de perceber, aceitar uma sugestão da plataforma, né, da inteligência, de uma coisa que você não esperava, mas ficou muito mais interessante até do que você esperava, sabe, às vezes. Então, a gente está aprendendo bem, como trabalhar nesse mercado com as limitações que tem, mas também já bem de olho no que dá para ser feito, sabe? Agora, você Esse define, por exemplo, a atitude, se ela tem que estar olhando para a câmera, olhando para a direita, olhando para a esquerda, Isso. estar de Se o olhar é costas. Tá? confiante, super. Se ela tá numa postura mais confiante, ou se ela tá divertida, ou se ela tá. Você escreve tudo. Que interessante, né? E para as marcas, quer dizer, você poder criar uma campanha assim, sem pagar modelo, sem pagar direito, sem ter que viajar, sem ter que. É uma, é um novo Não, território, né? com certeza. A campanha que a gente fez para Chili Beans, a gente tem 6 locações. Tem, tipo, no Pará, ali na Amazônia, tem em algum lugar do sertão, tem numa feira de rua, tem na praia. Então, é assim, se eles tivessem que sair para criar isso, talvez não teria tanto cenário, assim, sabe? a Não, e depois diversidade, o custo de produção Diversidade. seria absurdo, né? Quer dizer, e às vezes você, por exemplo, você pode estar usando situações, cenários que naquele momento não está acontecendo, né? Se, por exemplo, sei lá, por exemplo, você querer neve na Europa em agosto, não tem. Mas você Exato. pode falar, olha, quero Mont Blanc, né, com neve, né? Olha que Sim, ótimo. exato. Nossa, mas vocês produziram exatamente. uma quantidade de imagens impressionante aqui, hein? É, tem muita coisa, tem muita coisa. Há quanto tempo vocês estão mexendo com isso? No Midjourney, com geração de imagem, desde Acho final de que, janeiro, é, né? Final de acho que janeiro. com a constância, assim, É, desde o final de janeiro. desde final de janeiro. E foi muito doido, assim, porque a gente criou o perfil lá e deu tipo, 2 semanas depois a gente já estava fazendo isso profissionalmente para Chili Beans. Olha Então só. foi bem assim, a gente foi bem pego de surpresa e tá muito ainda nessa fase experimental mesmo, assim, cada dia a gente descobre uma coisa nova e é um teste novo. A gente está tendo essa conversa aqui agora, falando umas coisas que daqui 2 semanas talvez já tenham outras atualizações, outras novidades. Isso que é impressionante, né? É É muito. a velocidade, né? E pelo que eu vejo aqui, quer dizer, essa coisa exponencial, nós vamos chegar no fim desse ano com resoluções fantásticas, com uma série de coisas, né? Que vão realmente. É como se isso fosse, que já é um resultado muito interessante, né? Uma espécie sei lá, de prova de contato daquilo que vai ser a coisa daqui para frente, né? E eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que Eu agora acho também. esse medo que as pessoas têm, né? Todo mundo está falando, né? Inclusive o próprio Elon Musk, né? Que fizeram esse assinaram um abaixo-assinado falando que isso vai acabar com o emprego, que vai ser um desastre. Como é que vocês veem isso do ponto de vista de quem está trabalhando com isso? Você, fotógrafo, por exemplo, você acha que vai mudar o seu trabalho de fotógrafo comercial? Eu acho que vai, acho que já está mudando.
mas eu não acho que me tira do jogo, sabe? Eu acho que, na verdade, é mais uma oportunidade de me botar mais ainda, sabe? A gente estava até conversando mais cedo sobre isso, sobre o que a gente pensava sobre isso. E hoje em dia, por exemplo, pintores. Existem pintores ainda. Pessoas ainda É, trabalham, ganham dinheiro com pintura, mas hoje em dia, se alguém quer fazer um retrato, ela não vai. Só se ela quiser muito que seja um retrato pintado. Então, no momento que veio as câmeras e deixaram de fazerem fotos com pinturas, retratos pintados, para vir uns retratos fotografados, acho que é meio que a mesma coisa, assim, sabe? Eu acho que é questão de ir adaptando, entendendo sempre o lugar ali, de como que pode trabalhar, mas eu acho que naturalmente algumas coisas vão deixar de ser como são. Isso eu acho que faz parte do ciclo da vida mesmo. Eu acho que a gente não pode ter medo de achar que é para sempre assim, sabe? A gente tem que estar claro. sempre antenado, assim, do que está acontecendo, porque senão a gente não pode ter esse medo, essa insegurança de achar que o nosso trabalho agora é isso aqui, vai ser sempre assim. Por mais que a gente ame fazer dessa forma, eu acho que, por exemplo, poxa, eu adoro fotografar, eu adoraria ter feito essa foto aí, né? Essa aí a gente escreveu que era na Costa Rica, por exemplo. Podia ser a Amazônia, podia ser qualquer outro lugar, sabe? Mas eu acho que essa coisa de criar possibilidade amplia mais visão para mim, enquanto fotógrafo mesmo, no meu trabalho ali físico, de ir lá e fotografar e pensar nisso. E também é esse outro caminho de que a gente pode gerar imagem também de uma outra maneira, sabe? Sem eu precisar ter que fazer toda uma gigante produção que muitas vezes não aconteceria pelo cenário de mercado hoje em dia, a publicidade. Não é todo cliente que tem a verba de fazer campanhas gigantes, até porque a imagem hoje em dia é muito efêmero, né? Tipo, Sim, antigamente, o cliente fazia uma campanha para rodar o ano inteiro, e às vezes até mais que um ano, assim, de veiculação. Aquela imagem ficava ali, ó, batendo até ver a necessidade de fazer uma nova, e hoje, assim, 3 meses é muito. E você fazer uma superprodução, fazer, sei lá, grandes variações de imagem, poder brincar com isso, fica mais difícil, né? Porque a coisa fica mais comercial, fica mais precisando com foco na venda, daqui a pouco tem que trocar, então não vou para a Amazônia fazer isso, se daqui 3 meses eu vou ter que ir de novo, não dá para sustentar. Então, eu acho que dá possibilidade de você criar coisas que às vezes ali você também não ia criar, sabe? Mesmo que continuando como fotógrafo e trabalhando ali no mercado, talvez a oportunidade de fazer essas imagens não chegaria tão cedo, assim, ou talvez nem chegariam. Então, acho que é até um jeito legal de você mostrar para seus clientes que você que já conhece seu trabalho, outras possibilidades que você também pode oferecer, sabe? sim, claro. No caso, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, quer dizer, o fato de você ser fotógrafo dá uma outra qualidade para essas imagens, né? Você acha que, por exemplo, uma pessoa que não é fotógrafo faria essas fotos desse jeito? Olha, nesse processo, eu conheci pessoas que já estão fazendo, assim, de outros países, e eu já vi coisas muito impressionantes de pessoas que não são fotógrafas, mas que têm um conhecimento de referência estética e conseguem, de alguma forma, aplicar ali. Mas eu acho que aprofundar isso a um nível, como a gente está aprofundando agora, de botar isso para venda, para rua, em formato editorial, em formato de web, de e-commerce, sabe? Pensar a imagem dentro do molde de uma demanda comercial, Uhum. eu acho que isso aí, para eu que já trabalho com isso, ficou mais fácil de linkar as coisas. E a gente percebeu isso nesse processo da campanha com a Chili Beans por isso, assim, porque muitas vezes a gente conseguia resolver coisas assim como a gente também resolve no dia a dia de foto, sabe? Numa entrega, num tratamento e tal. Então, consegui deixar meio parecido, sabe? O processo, assim, por mais que tiveram várias novidades no percurso, não senti que eu estava fazendo uma coisa tão distante, sabe? Eu ainda estava ali no Photoshop, eu ainda estava trabalhando com cor em cima dessa imagem, eu ainda estava, tipo, trabalhando muito parecido dentro do molde, sabe? Então, eu acho que isso ajudou muito, mas eu também
não torço o nariz assim para falar que quem não tem, quem não é fotógrafo não consegue chegar. Porque chega, porque é você entender a escrita, ter boas referências e saber aonde você quer chegar ali, sabe? Então eu acho que, e assim, e cada vez está ficando mais acessível a qualidade, sabe? De você conseguir entregar uma qualidade, de você conseguir descrever aquilo ali. A gente, nesses últimos testes, a gente diminuiu muito a quantidade de conceito técnico, por exemplo, para chegar na imagem. E chegou, não precisou colocar que eu queria uma pele com muita textura, ou que eu queria um filtro X, ou uma luz tal. Não, em algumas imagens que era mais específica, a gente quis descrever, a gente continuou descrevendo, mas a gente viu já que a inteligência já está absorvendo bem isso, sabe? Já, por exemplo, não precisa descrever que precisa ser uma foto super realista. Ela já vai, você já está pedindo uma foto, ela já vai te dar o máximo de realidade possível. Escuta, uma Então, coisa que me veio em mente agora, que queria perguntar, talvez até para o Kevin. O fato de vocês terem um perfil no Discord e vocês terem já feito essa quantidade de produção, não é que o sistema já reconhece um certo tipo de demanda que vocês pedem ou não? Você acha que o tipo, por exemplo, os resultados que você tem hoje são mais orientados naquilo que você pensa do que no começo, quando você começou a fazer ou não? Então, isso é algo que a gente não testou com profundidade, tá? Só que está entrando, se não me engano, agora no V5 também, que essa lógica do feedback, né? Porque lá a gente já consegue dar uma nota, assim, né? Não é exatamente número, de 1 a 5, mas são são emojis. emojis, com O carinho de coração coração, gostei muito, triste, é gostei. isso. Aí você coloca um sorriso Ah, assim. tá, tá. E aí ele vai Mas percebendo que tipo de resultado você que está achou procurando. que não? Mas quando a gente É. estava fazendo a campanha, teve um momento que a gente estava gerando muitas coisas assim, muito parecidas, com pequenas variações. E aí a gente percebeu que teve um momento ali, lembra, que Que ele deu, vai parece que deu dando. uma viciada, assim. A gente É. já tinha parado de pedir uma coisa e essa coisa continuava vindo. Então a gente, Hum. só que assim, a gente também não tem certeza, sabe? A gente não pode afirmar que sim, ela aprendeu e viciou e fez isso. Uhum. Porque é Mas, muito assim, né? Pode ser que isso aconteceu e eles atualizaram lá e aí isso não acontece mais. Então tá muito. O que acontece hoje, assim, a tendência é que isso aconteça, que a gente consiga treinar de forma. Porque hoje é possível já a gente treinar os modelos, os próprios modelos. Então, se a gente quer, por exemplo, o Carlos tem como fotógrafo, ele tem, naturalmente, ele vai construindo a sua identidade, né? Cada um de vocês, como fotógrafos, ao longo, no início vai testando, né? Vai puxando referências e eu entendo que ao longo do amadurecimento profissional vai formando ali, isso tem a cara do Carlos, isso aqui é do Roberto, isso aqui é de tal pessoa. E isso, eu acho que é a proposta, sabe? É cada vez a gente trazer menos de outros e formar individual. Então, hoje a gente sente que gerando já faz isso e a gente dando nota, ele ajuda a treinar o modelo. Mas a ideia é que eu entendo que o V5 ele está trazendo um pouco disso, mas acho que ele vai ficar ainda mais presente nos próximos. É da gente treinar para aquela. No Discord a gente tem salas, né? Então a gente, por exemplo, a gente organizando o nosso fluxo de trabalho, a gente, por exemplo, teve esses 6 cenários, né? Um na Amazônia, outro na Paulista. Então, algumas coisas eram bem específicas. Aí a gente foi organizando em salas diferentes. É, com isso, a gente teria um modelo treinado, né? Idealmente, para cada cenário ou para cada sala dessa, né? Para cada especificidade. Entendeu? Eu acho que esse vai ser muito o caminho, assim, para que cada um consiga realmente criar a sua própria identidade em vez de depender. Até porque tem artistas que estão batendo nessa tecla, né? Fotógrafos mais conhecidos, assim como ilustradores. Tem alguns artistas que eles são tão conhecidos, já estão tão populares, você joga o nome deles, vem uma imagem Muito muito parecida. parecida, e você só coloca o nome, sabe? Uma foto com tal pessoa. Então, a tendência é que isso caia também, Mas sabe? também isso entra, acho que é abertura para discussões de o que que é um estilo. Quem disse, sabe, que esse estilo é único, é, exclusivo eu dos acho que fotógrafos em e assim, vez também de faça. ficar. Eu acho que talvez assim, o que eu posso. Porque é tudo muito novo, né? Não dá para. Vocês já estão dentro do negócio, mexendo, daqui a 2 semanas ninguém sabe o que vai ser. Então, mas a ideia que eu tenho é a seguinte: em vez de pensar que tudo, a fotografia acabou, vai ser como
talvez é hoje, entendeu? Você tem uma vasta produção, digamos assim, de qualidade medíocre, entendeu? Para consumo de massa, né? E você tem Uhum. outras coisas que são mais elaboradas, por quê? Porque vem de uma outra cultura, um olhar mais. Porque o que você pede para a máquina são coisas que você tem que ter nas suas referências também, né? Você fala assim, Com ó, eu certeza. quero uma mulher, sabe? Você vai construindo essa pessoa com os seus e com, acho que de certa forma, mesmo que você não descreva tecnicamente, tem um olhar de fotógrafo para essa coisa, né? Agora, justamente o que a gente não tem como fotógrafo é o que você tem com o Kevin do seu lado, né? Que é uma familiaridade com esses processos, né? Com essa coisa que parece muito estranho, né? Assim, Muito. o jeito de se Para mim, relacionar, né? sim, É e para outro mim modo foi de produção, né? super. Para mim foi fundamental isso para poder entender como que ia inserir nisso, né? Porque se fosse só por mim, assim, de aprender sozinho, talvez eu ia ter entrado no Discord e ia falar, ah, não entendi nada, muito obrigado e valeu, sabe? Talvez eu não tentaria um pouco mais. E eu acho que isso facilitou muito, assim, tipo, ajudou muito a chegar nos caminhos que eu buscava e até para nossa evolução, assim, em questão de estética, de realidade, é, ter ele com esse conhecimento que é muito maior que o meu nisso, foi a junção perfeita para que a gente pudesse andar isso bem rápido com os nossos avanços, assim, sabe? Porque Acho é que é uma nova linguagem, né, que a gente tem que aprender, né? Fala, acho que está sendo acho que está sendo muito novo para os dois e assim a gente tem exatamente encontrado caminhos para se ajudar, sabe? E até que ponto faz sentido ou não. Eu brinco que assim hoje está muito técnico, mas em breve também não vai estar, sabe? Isso vai estar disponível no É, porque Photoshop, no a tendência, é aplicativo, isso que a gente fala também, a é, tendência é meio que essa, né, de popularizar, de deixar, como é que você fala, sem código? No, democratizar, no code, né? o Tipo, código aberto. a ideia de não ter código, de você só pegar e apertar e arrastar, de ser mais interativo mesmo. Acho que tudo caminha para isso. Então, daqui a pouco eu acho que vai ser bem mais simples a gente descrever o cabelo que a gente quer e encaixar tudo isso, e que qualquer pessoa que não tenha um conhecimento aprofundado de código vai poder entrar e vai conseguir tirar, assim, de letra, facilmente, sabe? Mas E o que eu acho. quer dizer, todo mundo vai ter um instrumento na mão, né? Até porque até hoje já tem no Canva, tem no Firefly e tal. O que eu não vejo, o do Canva é ultra primitivo, né? Assim, é um negócio que você pode fazer as brincadeiras lá e tal, mas é que está todo mundo se jogando nisso. Então, existe uma evolução, como vocês mesmos falaram, né? Existem sistemas acessórios que depois dão um acabamento na imagem, e tal. Quer dizer, todo um novo mundo que está se criando em cima disso, né? Mas Sim. Bom, eu também não quero cansar e abusar de vocês, até porque daqui a algum tempo eu vou querer conversar de novo. Então vai ter que ter outra conversa para atualizar, não dá. Isso. Se for Mas menos de um aí, mês já tem. mas foi muito, muito interessante. Eu agradeço assim imensamente aqui a disponibilidade de vocês, generosamente mostrarem o que vocês estão fazendo, que é um trabalho muito legal. Acho que não acredito que tem tanta gente entrando dessa maneira assim nesse momento aqui no Brasil. E já com resultados, né? E já entrando no circuito de produção, né? E, e foi ótimo, ótimo, muito legal. Eu nem sei que. São 8h15. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se vocês puderem, uns 10 minutos, a gente dá aí para o pessoal. A gente Pode quer mandar em pelo algum momento chat. mostrar para vocês a campanha da Chili Beans, mas aí eu queria te pedir para, porque como não saiu ainda, se você puder só depois cortar essa parte da publicação, porque você já vai Não, tá publicar bom, lá. tá bom. Eu não vou publicar até que você Ah, então Porque deixa eu essa gravação interromper. é só aqui. Tá bom, deixa eu interromper aqui e abrir no Drive, porque acho que vai ser legal vocês verem em primeira mão aí, porque a gente não mostrou para ninguém ainda, a gente tá
Já ansioso para ver essa campanha rodando. Só um instante. Quando você faz, eu vou dizer, ó, o Marcelo disse que o Adobe ainda não deixa usar para comercial. O Saulo está perguntando qual é a melhor ferramenta e quanto custa a assinatura. Bom, para eles é o Midjourney, né? Para vocês estão E aí usando. tem três valores de assinatura, né? É por Isso. você compra horas. E aí é contado a partir do tempo que você demora gerando aquelas imagens, né? Não o tempo que você digita, o tempo a partir do momento que você apertou para gerar. Daí, sei lá, se gasta 1 minuto por imagem, você comprou 10 horas, e aí vai contando a partir dessas, cada vez que você for gerando. Mas pra gente o melhor é o Midjourney, E aí tem três planos. A gente né? pega, como a gente criou muito, né? Tá usando profissional, a gente tem outras contas, assim, então. Mas a gente assina os planos de US$ 60, que aí são US$ 60, 30 horas. E aí sai Isso. US$ 2 por hora Que é o maior plano deles, mas de a gente assinou isso porque a gente realmente estava assim, a gente teve uma demanda no Produzindo, comercial né? e a gente precisava produzir muito. Deixa eu compartilhar aqui, né? Agora, você Bom, consegue fazer alguma coisa sem ter um plano? Dá para testar de graça ou não? Você tem que tem entrar acho com que plano. e aí você gera dentro de um chat público, que é todo mundo gerando ali ao mesmo tempo, é uma loucura. Mas dá, a gente começou testando lá. E só que você não pode comercializar essas imagens se você não assina. Aí se você assina Entendi. algum plano, você tem direito de comercializar. Ó, essa é uma das imagens. essa Ai, no a sertão. qualidade está um pouquinho ruim porque as imagens estão em TIFF, elas estão bem pesadas, então tá meio pixelado a visualização aqui, mas eu acho que vocês conseguem. E aí você trabalha elas no Photoshop depois para Sim, retoques? Muito rodar bom, um olha só. retoque. Por exemplo, aqui o óculos, a quina do óculos não estava tão bem desenhado. Os dentes também, isso é uma coisa assim como mão e pé, na versão anterior, os dentes também era assim, a pessoa vinha com 60 dentes na boca. E aí a gente ficava ali gerando até vir o mais próximo. Essa aqui veio com os dentes perfeitos, mas a língua dela era toda serrilhada, assim, uma loucura. Aí a gente foi tratando até resolver. Entendi. Um Que nightclub ótimo. meio brasileiro. Essa é uma das que a gente mais gosta. É uma feira livre. E aí aqui Muito tem um pouco legal. de surrealismo, assim, que tem um toquinho, assim, tipo, o cabelo de meio brócolis, alguma textura meio louca. O que que é isso que elas têm na cabeça, sabe? Aqui é. E aí você tem também essas frutas, né, que entram no chapéu dela, assim, né? É, daí tem, tipo, sei lá, um brinco de tomate. Então a gente foi nessa, no fim, esse surrealismo todo que a gente comentou, que a gente foi buscando lá no começo, a gente veio com pitadinhas no final, para ainda estar dentro do conceito deles, né? Era que é, se não existe, a gente inventa. Para causar um pouquinho desse impacto que está meio escondido, né? Tipo, para quem olha ali de primeiro não repara algumas coisas, e aí quando você vai vendo a imagem, você É. vai achando pontos É, ali. tipo assim, se você está achando alguma coisa estranha, é porque tem mesmo, né? Assim. Exatamente, exatamente. É por isso que eles quiseram brincar mesmo. Por exemplo, ó, lá atrás, ó, a perna da mulher tá uma minhoca. Ah, é verdade, olha só, é verdade, é E verdade. aí a gente perguntou, porque assim, a gente conseguiu gerar outras opções onde aquela mulher ali atrás nem aparecia. E o barco tava assim, fechava perfeito. Só que eles falaram, não, vamos brincar com isso aí mesmo. O conceito é esse. E aí você Só descrevia esses personagens, eu quero um cabelo vermelho, outra com... em uma atitude mais Ah, punk, meio cyberpunk. E só que a gente precisava que elas estivessem no barco, no meio do rio, com uma roupa mais moderna, mais futurística, mas ao mesmo tempo brasileira. Então a gente e ia. essas duas das pontas, elas parecem irmãs, né? Porque elas têm É, uma feição meio parecida, assim. É, eu acho, se não me engano, quando a gente fez esse, a gente descreveu pessoas de outras nacionalidades, tipo vietnamitas, vietnamitas. é, Ah, Descreveu. vietnamitas. É. é, E aí, se você reparar, assim, você vê que tem um pouquinho de Tailândia Tem um vietnamita. traço, isso, meio oriental, é verdade. Mas é porque esse foi um dos grandes desafios nossos nessa campanha, porque precisava passar brasilidade, e o Brasil é uma grande mistura.
E exatamente. É. mais fácil, a gente percebeu que era muito mais fácil fazer imagens bem amarradas se eu estivesse fazendo, por exemplo, chinesas na China, ou sei lá, ou japonesas em Tóquio, ou sei lá, asiáticas em geral. A gente percebeu isso também. Pessoas asiáticas veem com muito mais realismo, assim, geralmente, e a gente acha que é pelo gigante banco de dados de lá, né? Porque tem muita gente, Ah, tá. então a gente consegue sempre coisas muito reais. E aqui, trazendo para o Brasil, a gente sentiu que tinha coisas brasileiras, por exemplo, o céu aí, o rio, tá bem brasileiro, mas às vezes quando a gente descrevia pessoas brasileiras, não vinha exatamente assim, sabe? Então a gente teve que buscar outras nacionalidades e enfiar e fazer essa grande mistura para que tivesse um pouco de cara de Brasil mesmo e de diversidade. Que é essa miscigenação, né? Então, Total. estou perguntando aqui se vocês aumentam a qualidade da imagem, né? A resolução no Photoshop Sim, depois. Sim. a gente fez vários testes, na verdade. A gente fez testes com inteligências paralelas, assim, que fazem essa ampliação, que eles chamam de upscale. Dentro da plataforma, esse é o nome, esse é o termo que eles usam, né, para ampliação. E aí a gente fez essa ampliação, a gente tentou também dentro do Photoshop tem o Neural Filters, que é tipo o filtro de inteligência artificial deles, né? Aí lá tem várias Hum. opções e uma delas é o Super Zoom. A gente tentou também, mas a gente foi percebendo as limitações, assim. Tem foto que não funcionava muito bem, que às vezes era melhor você esticar a foto mesmo e tacar um grão ali que você não ia perder tanto assim, do que você tentar trazer uma outra textura de pele e não ficar tão bom, sabe? Ou dar uma outra deformidade ali que não tinha. Então a gente foi muito teste. Tem imagem que a gente usou uma coisa, outra imagem a gente usou outra. Aqui nessa imagem, por exemplo, tem recortes assim, esses caras que estão embaçados aqui atrás, eles não vieram na primeira versão. Acho que esse cara de terno aqui, ele não é o da foto original. Ah, não, o asiático aqui de óculos de regata. Ah, quer Ele dizer, não tá você nessa no final das versão. contas você faz uma montagem depois também de coisas, É, pedaços de é, cenas. Quer dizer, existe é, um trabalho muito grande de construção posterior à geração da imagem, né? sim, sim, sim. E isso ficou mais claro E agora no período de campanha, né? Que tem, o cliente era muito mais específico e a gente entendeu que tinha essas limitações. Era a gente trazer tudo detalhado no prompt que não vinha, assim. É. Às vezes vinha, mas aí perdia a estética que a gente trouxe inicialmente. Muitas vezes E isso foi, aconteceu. A gente conseguiu uma estética assim linda de imagem. Tem até um que você compartilhou que a gente fez, como se fosse um nightclub com galinhas, um baile com ah, galinhas assim na aham, cena. aham. A gente ama aquilo, mas aí só que as pessoas são meio gringas assim, né? Tipo meio uma coisa, tipo, umas perucas e tal. E quando a gente tentou trazer a estética daqueles personagens para uma coisa mais brasileira, mudou tudo. Mudou tudo. Mudou toda a estética, ficou sem graça, assim, perdeu aquele brilho que estava ali naquela imagem. Então a gente teve que aprender muito com isso, assim, que às vezes ou você aceita isso aqui, ou vai para outro caminho, ou você vai ter que, para você ter ideia, ó, esse foi aquele das galinhas veio até chegar nesse aqui. Essa foi a imagem aprovada, porque Hum, parecia mais uma coisa meio baile funk, meio mais brasileiro, as personagens. E aí também foi tirando aquela coisa do surrealismo, tipo, pô, tá, a galinha ficou muita loucura essas galinhas aí, vamos tirar as galinhas exagerou. então. Mas é isso, assim, a gente vai indo na construção e às vezes a gente tem que abandonar mesmo, falar, tá, não é isso que o cliente quer, a gente pode ter amado pra caramba, a gente tentou defender, mas a gente entendeu que não é a proposta, então vamos para outro caminho. Ah, mas ele quer exatamente isso aqui, só que com outros personagens. Aí a gente tenta, ó, não deu, vamos para outro caminho. Então, eles estavam muito em contato, assim, com a gente, Por muito enquanto ainda é uma coisa experimental, né? Você não tem controle 100%. Deixa eu só fechar duas perguntas aqui. Uma, como é que vocês inseriram os óculos da Chili Beans no Photoshop? Fotografando Não, nós separado? não inserimos, nenhum desses óculos são da Chili Bean, de fato. Esses óculos, eles Vocês são pediram os gerados pela óculos? plataforma. O máximo que a gente podia fazer era pedir modelos, tipo, ah, eu quero um óculos aviador, eu quero um óculos quadrado, retangular, com a lente colorida.
um óculos de grau, a gente descrevia assim. E o que a gente também, porque isso em conversa com eles, nesse primeiro trabalho aí que vocês viram, eles estavam bem dispostos a isso mesmo, e porque a Chili Beans tem uma gama de produtos gigantescas, assim, então muito facilmente qualquer coisa que fosse gerada ali, eles teriam algo parecido para oferecer, sabe? Então eles deixaram bem livre, é isso que a gente falou, ficou mais Mas é institucional e aquilo que menos. vocês falaram no começo, né? É mais sobre criar um Uma storytelling, sobre o brand, narrativa. né? Sobre a coisa, do que o produto em si. Porque até, por exemplo, eu fico pensando, por exemplo, para produto mesmo, Still Life, essas coisas, ainda não deve funcionar tão bem, né? Imagino eu, né? É. Porque você Não. Na versão tem. 5 já melhorou muito, assim, umas coisas que a gente percebeu, por exemplo, na versão 4 a gente pedia, sei lá, um batom da Chanel. Vinha a estética muito parecida, uma qualidade muito boa, mas aí o nome Chanel vinha todo, tipo, vinha uma logo parecida, mas vinha escrito, sei lá, Chanel, Chapéu, é. Chanel, outra coisa, chapéu, sabe? Vinha uma outra coisa assim. Agora não, agora já vem a logo exata da Chanel, sabe? Então tá evoluindo muito, assim. Escuta, Mas você me agora, falou. Desculpe, agora? Eu não quero não, é interromper. só complementando a pergunta dele, nesse que a gente mostrou agora, a gente não aplicou nenhum óculos, mas a gente está fazendo um agora que a gente precisa entregar semana que vem, que a gente vai fotografar e aplicar, Ah, tá. porque já é de produto mesmo. E aí também já é um novo teste para a gente, porque a gente perguntaram, é possível? A gente falou, acho que é. Então, estamos indo Vamos nessa. testar, né? Muito legal, muito interessante esses novos territórios, né? E a última coisa, Sim. você precisa, porque falaram aqui, ó, como é que essas pessoas não, que são utilizadas para compor essas imagens não têm direitos, tal? Você tinha me falado que existe uma possibilidade hoje de você fazer um tracking de tudo aquilo que foi usado para compor uma imagem. Como é que é isso? Né? Isso. Na verdade, a gente não tem como, a gente não tem como fazer. O que acontece é que, por exemplo, muitos, eu não sei qual modelo exatamente, se foi o Stable Diffusion, mas eles puxaram muitas imagens de estoque, tá? Então, provavelmente não foi Mas pago, a tanto gente que estava testou. com A um gente dos chegou a filtros. testar uma coisa que dava um compilado de imagens de onde teria que vir. Você lembra? A gente jogou um prompt e ele te falava meio que. A gente chegou a ver isso. Isso, só que aquilo é uma aproximação. Aquilo Ah, ele tá. não Não era tá, exato, ele, então. ele Era só uma tipo, aproximação do que é, podia ter. É porque eu falei, ele a gente conversou comparava sobre isso ontem. estilos e aí ele trazia outros estilos parecidos para a gente. Como o próprio Midjourney dá isso quando a gente gera, aí se você entrar no seu perfil lá do Midjourney, tem uma parte do Ah, tá. site, né, e tem um Discord. Você entra no site, aí ele te dá imagens parecidas, inclusive alguns com prompt público e tal. Então é até um lugar interessante para estudar, quem tiver interesse, assim, a gente Ah, tem usado bastante. mas se você lembra É, que a gente usou uma plataforma que a gente. É porque assim, a gente usou muita coisa nesse meio tempo. é, Muita coisa. exato. Então, foi o que eu te falei ontem, eu lembro disso, mas eu também não tenho certeza. Mas eu lembro que a gente usou alguma plataforma que a gente colocava a imagem ou o prompt, a Uhum. imagem, e aí te dava, sei lá, quase 100 imagens de Sim. tudo que Um possivelmente teria destrinchado, tipo, sido modelo que... usado, de tudo que poderia ter sido pegado daquilo ali para virar aquela imagem. Isso. Então, eu lembro, só que isso era uma aproximação, Ah, tá. que Então não era fake news, era só é, uma aproximação, não era é, o tracking real. o que está acontecendo é que, assim, vamos supor que pegam 1 milhão de imagens, tá? E alguns artistas são mais conhecidos. Então, naturalmente, por exemplo, o Tim Walker, ele vai ter muito mais fotos do que, de repente, um artista também Do que eu. conhecido, mas nacionalmente, sabe? E não Não, eu nem internacionalmente. votei. Ou, por exemplo, o Carlos. Vamos comparar com você, Eu não assim. tenho um Tipo, banco de imagens gigante no Google, na internet, que você bota meu nome e vai ter um perfil assim gigante com milhões de imagens com estilos muito parecidos ou imagens a mesma replicada várias vezes. Então isso faz com que fique difícil que a plataforma, ao digitar o meu nome, entenda quem eu sou. E aí a gente também fez uns testes, por exemplo, o dono da Chili Beans, ele é uma figura pública e tal, e aí ele tem mais mídia, né? E aí ele pediu para que fizesse testes com ele, não reconheceu também, sabe? Então, acho que hoje a gente consegue reconhecimento de pessoas muito, muito, muito famosas, assim, tipo Donald Trump, Barack Obama, e teve aí o vai. Papa agora recente também, O que Viralizou Papa. fez essa o semana. Papa um pouco de rapper, né, É, tal.
Teve Então, em termos... aquele Twitter famoso também do Trump sendo preso, né? Exato, exato. Que foi. Fugindo da polícia. Exato. Pois é, Mas estamos acho que a chegando. gente não Mas está nessa... sabe o que então eu não acho dá para interessante? Que eu estava pensando que, na verdade, hoje a gente vai poder fazer daqui para frente, criar imagens que estão na nossa imaginação, né? Quer dizer, esses instrumentos dão corpo à imaginação. A imaginação pode se tornar realidade através dessas coisas, né? Que é total. Eu interessante, acho que né? essa foi a grande inspiração nossa no início. Tem um dos esses aqui, eu gosto muito dessa história que a gente criou. Vou mostrar no celular mesmo. Ah, Depois, sim, eu acho que depois. Mas é uma galera que tá debaixo d'água, sabe? Tipo, quando que a gente ia conseguir fotografar, sabe? Uma mesa de jantar com animais isso está no gigantescos. site de vocês, né? Tá no perfil do Instagram. No Instagram, né? Sabe? Tipo, quando isso aqui seria real? É muito, muito fruto de imaginação mesmo. Eu acho que isso é uma das Muito grandes interessante. brincadeiras. Muito interessante. E a coisa fica nas narrativas, né? Quem tem o que dizer, vai ter o que dizer com qualquer instrumento. Quem não tem nada para dizer, não adianta também, sabe? Não adianta nada. Eu acho que isso, Então, não tenham medo, não tenham medo dos avanços, abracem os avanços, se atualizem, porque eu então, acho que para só tem. quem quisesse experimentar, o que vocês sugerem? Que entrar no Discord, abrir uma conta e testar o Midjourney, que talvez seja a É, plataforma mais interessante hoje. eu acho que já é um bom começo, assim, para ver, né, se é isso que se gosta, né, desse processo também, porque tem que É, gostar desse processo de, de, de pré mesmo, né, de você pensar, idealizar aquilo tudo, é como a gente mesmo, como fotógrafo, já faz antes de um dia de um ensaio mesmo, sabe, de parar e pensar em tudo que vai acontecer ali e tentar descrever. E acho que tem Então, muito isso, né? A base, por exemplo, se você consegue fazer um prompt para o Midjourney, vai conseguir fazer para os outros é modelos. tudo E aí uma parecido. coisa ou outra vai mudar. Mas se você consegue trazer o nível de descrição, de detalhamento, Mas muda, já muda dá muito para ter uma pouco. base Dá para boa. fazer, aprendendo É. em um, aprende em todos, basicamente. Hum. Acho que é isso. Daí tem meninos, obrigado imensamente de novo, assim, por ter vocês aqui. Eu quero continuar acompanhando isso daí, que eu estou achando muito legal. Quero ir, né, e xeretando o que vocês estão fazendo. Pode me mandar, que eu legal. estou Vamos achando sim. muito legal. Parabéns, vocês pegaram um caminho. Obrigado. Acho que é aquela coisa de estar no lugar certo, sabe, na hora certa. Acho que essa e é isso, né? Está se abrindo um novo mundo aí para explorar, né? Quer dizer, quem quiser se aproximar, acho que é importante. É importante você conhecer as coisas. Até que você falou, né? Experimenta, vê se é para você, se você gosta ou não. Não é que tem que fazer, Tudo bem também se não gostar, não. mas é Tudo uma bem se não gostar, nova não é algo que possibilidade, vai. né? E também não acho que é algo que vai matar o trabalho de ninguém, sabe? Eu acho que o que você É, faz, você já faz. esse E acho que é só. catastrofismo sempre vem junto com as novidades, né? As pessoas, vai Sim, acabar, não sei o quê e tal. Agora, isso aí é sim, uma mas coisa que chegou e para ficar e pronto. Né, não tem mais discussão a respeito, né? não é assim como a E internet, assistente do Google e tudo mais, assim, não tem volta. então tá, muito obrigado e bom trabalho aí. Até breve, vou ficar de olho no que vocês estão fazendo. Um abraço a todos, Obrigado, obrigado por Maurício. estarem Obrigado pelo presentes convite. aqui. Conta com a gente aí. Isso, muito obrigado pelo convite e obrigado aí, pessoal, para quem estava aí ouvindo a gente, assistindo e perguntando. É isso, É muito isso aí, obrigado. então. Então, um abração, até a Vamos. próxima.